pessoal, tudo bem com vocês? Professor John, aqui do Projeto Beija-Flor, para mais uma aula de música. Então essa aula é especial para vocês, tecladistas. Espero que vocês gostem e não se esqueçam, deixe aí nos comentários suas dúvidas, sugestões e, principalmente, marque sua presença aí na aula, ok? Então, bora começar a aula. Entre os mais antigos instrumentos de teclas, os irmãos mais velhos dos teclados musicais estão o órgão, o clavicórdio e o cravo. Desses, o órgão é sem dúvida o mais antigo, aparecendo no século III a.C., chamado de hydraulius. Desde que foi inventado até o século XIV, o órgão permaneceu como o único instrumento de teclas. Porém, algumas vezes o órgão não possuía teclas, mas botões e alavancas que eram operados com a mão. Quase todo o teclado até o século XV tinha 7 notas naturais, sem sustenido ou bemóis em cada oitava. O clavicórdio e o cravo apareceram no século XIV, sendo o clavicórdio provavelmente o mais antigo. Durante o seu desenvolvimento, uma tecla si bemol foi acrescentada para remediar o trítono entre o Fá e o Si. Isso sobre trítono a gente vai ver mais para frente nas aulas de teoria, ok? Outros semitons também foram acrescentados futuramente. O clavicórdio e o cravo foram muito utilizados até que a adoção generalizada do piano a partir do século XVIII, após que sua popularidade decresceu. Então, após o surgimento do piano, o cravo e o clavicórdio ficou em desuso. Enfim, chegamos no irmão do meio, o piano, que revolucionou os instrumentos de teclas, porque o pianista poderia variar o volume, ou seja, a dinâmica, variando o vigor com que cada tecla é pressionada. O nome completo e mais conhecido do piano é pianoforte. Os instrumentos de tecla sofreram desenvolvimento no século XX, mas foi no início deste século, mais precisamente em 1928, que foi inventado talvez o primeiro teclado musical eletrônico, o Ondas Martenot, considerado como o primeiro instrumento de teclas eletrônico que pode ser chamado de teclado. O Martenot produzia um som ondulante com válvulas termiônicas de frequência oscilatória. Ele foi usado por vários compositores. Apesar disso, os órgãos eletrônicos foram os primeiros instrumentos totalmente eletrônicos da história, desenvolvidos no final do século XIX. Eles usavam os oscilador e divisores de frequência, junto com uma rede de filtros para produzir formas de ondas, ou seja, ele conseguia fazer vários sons diferentes. Desde então, muito esforço foi sendo despendido na busca de um instrumento que soasse como o piano, mas sem o seu peso e tamanho. O piano elétrico e o piano eletrônico foram esforços iniciais que não foram bem sucedidos na época. Porém, nos anos 60, houve um significativo desenvolvimento dos teclados sintetizadores, que aliás continua até hoje, provavelmente os primeiros teclados musicais que reproduziram satisfatoriamente o timbre de um piano e som de outros instrumentos. Um dos primeiros sintetizadores mais notáveis foi o gigante Moog, que utilizava um circuito analógico. Com o tempo, esses sintetizadores digitais se tornaram comuns. Teclados com gravador de fita foram inventados nos anos de 1940 e ganharam popularidade em fins dos anos de 1960 e nos anos 70. O exemplo mais conhecido é o Mellotron. Esses instrumentos se tornaram obsoletos com a invenção dos samplers, capazes de repetir samplers em qualquer altura. Hoje, os teclados musicais atuais têm facilidades como as teclas de cristal líquido LCD, voz, estilos altamente realísticos e gravação MIDI, entre outros recursos. E o seu tamanho também ficou bem menor, mais acessível e fácil de carregar e transportar para qualquer lugar. Então, pessoal, hoje foi só um pouquinho sobre a história desse instrumento incrível que é o teclado. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar sua presença aí nos comentários, ok? Curta a nossa página e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Ladies and gentlemen, this is Old School Dollar World Premiere.